Achei aquilo lá muito interessante. É, menino. Já estamos no teste? Opa, bom dia, meus queridos. Estamos no teste, tudo bem? Como diz o Sabrina Sá, tudo bem com vocês? Nós estamos no teste hoje do Itajubá Entrevistas, que daqui a pouquinho vai começar, tá? Eu convido você a ficar com a gente, daqui a poucos minutinhos, segundinhos aí, a gente vai estar começando, tá bem? E aí, enquanto isso, o que você pode fazer? Eu também já vou fazer aqui, ó. Você pode compartilhar o programa de hoje, tá certo? E aí também a gente tem na página do Facebook a pesquisa de satisfação. Não dá tempo de fazer, porque nós já estamos entrando. Mas assim que acabar o programa, você pode ficar na página do Face da TV Itajubá e fazer a sua pesquisa, porque é muito importante a sua opinião pra gente, tá bem? Nós vamos iniciar hoje, daqui a pouco, conversando sobre o Enem, né? Enem e o seu leque, né? Que o negócio tá borbulhando cada dia, como dizia numa novela aí, cada mergulho é um flash. Cada dia tá com coisa nova, mas a gente traz todas as novas informações para que vocês possam ficar informados, tá certo? Posso iniciar o programa? Deixa eu entrar aqui também já, ó. Nós já vamos iniciar, tá certo? E vocês vão compartilhando. Lana, compartilha aí. Compartilha, meu entrevistado também vai compartilhar também. Já tá compartilhando, tá todo mundo com o dedinho assim, ó. Compartilha, gente. Vamos fazer chegar aí as informações para todo mundo, principalmente para quem precisa nesse momento, né? Quem tá fazendo Enem, quem conhece alguém da família que tá, algum amigo. E quem não conhece ninguém também, faça aí o seu papel de cidadão, porque vai chegar para quem precisa, certo? Bom, nós vamos iniciar, então. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 26 de junho e nós vamos iniciando o seu Itajubá Entrevistas pela TV Itajubá, meus amores. Vou começar deixando um super beijo de aniversário aí pro meu sobrinhão, João Vitor. Beijo, sobrinho, viu? Que você possa ter muitas bênçãos, saúde, sabedoria ao longo da sua vida. Certo? E para todo mundo também que tá fazendo aniversário hoje, certo? Feliz aniversário aí para vocês. Hoje nós vamos conversar novamente sobre um tema que a gente não pode deixar de falar dentro do âmbito da educação, que é o Enem. Para isso, nós estamos aqui com um professor e pós-graduando em Ciência Política, João Paulo Leone. Muito bom dia, João Paulo. Bom dia, Drica. Bom dia, telespectador. É um prazer novamente estar aqui no seu programa e levar informação, né? Aí aos nossos estudantes e o conhecimento político a respeito das políticas públicas educacionais, principalmente voltados ao Enem, nesse momento tão complexo, né, complicado, sim, de crise política e para os nossos estudantes também, né, do país. Muito obrigado por aceitar o convite. A gente combinou aqui que toda semana ele vai estar aqui para a gente conversar sobre o Enem, porque é muita coisa que está acontecendo e a gente tem que caminhar junto com as informações, né? Sim. Semana passada não deu, ele foi fazer uma cirurgia dentária. Eu já vou contando tudo pros outros. Tirei. E aí ele não pôde vir aqui, né? Mas essa semana já tá aqui firme e forte pra gente poder conversar. Bom, nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje falando sobre a votação, né, do Enem, né? A votação que vai decidir a nova data do Enem, né? Então ele vai conversar, ele vai explanar um pouquinho essa questão pra gente. Certo. No último programa nós já explicamos, até para quem tá vendo é bom que se quiser, né, ver sim, como que tá vindo a situação. No dia 4 eu estive aqui e a gente explicou mais ou menos a política pública entre estados e municípios e governo federal, como está ocorrendo aí para o Enem 2020. Aí agora, então, né, explicando isso que a Drica falou. No momento, então, tá tendo uma consulta pública
com relação àquela questão, né, que a gente falou no último programa, que foi sobre o adiamento do Enem, né, Drica? Sim, não sabia se ia adiar, se ia cancelar. Exato. Tava nesse barco, né? Toda uma movimentação aí de cancelamento. Sim. Ou de adiamento do Enem, né? Nessa semana, o que nós temos de informação? Está ocorrendo uma consulta pública no site do INEP, onde o aluno, o estudante que está inscrito, ele entra com o CPF dele, né? É muito importante que você que vai fazer o Enem entre e dê seu voto lá, né? Consciente a respeito da situação. O estudante entra e aí ele pode escolher 3 datas para quando vai ocorrer a prova do Enem. Essas datas, né, o Enem iria ocorrer em novembro, certo. E aí essas datas são dezembro, janeiro, dezembro agora, né, de 2020, janeiro de 2021 ou maio de 2021. Existe essa opção de votar lá no sistema. Mas com essas opções já fica claro, então, que o Enem não será em novembro? Isso, em novembro não irá ocorrer, não vai ter mesmo em novembro. Certo. O Ministério da Educação sinaliza essas 3 datas, né? E aí dezembro, janeiro e maio. O que acontece com o Enem desse ano? Ele é um pouco diferenciado das provas anteriores. Por quê? Nesse ano é o primeiro ano que vai ocorrer provas físicas, né? Que os alunos vão fazer, as provas impressas e provas também virtuais. É o primeiro ano que vai ocorrer provas virtuais no Enem. Nossa, olha, isso aí eu não sei se as pessoas estão sabendo disso. Não estão sabendo, já estão sabendo já. Eu não sabia. Nem todo mundo. Mas o que é isso? O governo, ele pretende... então, com relação a isso, são 2 datas, tá? Quem vai fazer prova virtual é uma data, tem lá para escolher, e a prova presencial é outra data. O que acontece? Mas a escolha é do aluno? É do aluno. Não, mas é isso que eu vou explicar. Não, mas não é agora, tá? O aluno não pode escolher isso agora. Okay. É o seguinte, o governo, ele pretende que a partir de 2026 as provas sejam todas aplicadas por computadores, não mais por papel, como a gente faz. Independente de pandemia ou não. Independente de pandemia ou não, exatamente. Como que vai ocorrer essas provas, né? A partir lá de 2026? Essas provas, empresas terceirizadas serão contratadas, né? E essas empresas terão que arcar com os locais onde vai ter essa aplicação de prova. Ou seja, elas têm que subsidiar essa aplicação e inspeção dessas provas, né? Tem que ser locais com computadores para que todos possam fazer, enfim. Então o governo não vai arcar com a compra de computadores para todos, enfim. E esse ano começa o teste. Então, em 13 capitais do país... cerca de 50 mil alunos puderam escolher, isso representa 1%, quase 1% da quantidade de alunos que vão fazer o Enem esse ano. Eles puderam escolher se queriam fazer a prova física impressa ou a prova virtual, né? A prova virtual, tanto as questões de múltipla escolha quanto a redação, né, final, são virtuais, né? Então é cerca de 50 mil que ficaram para escolher isso a princípio, né? E aí estão essas 3 datas para escolher. O que é importante a gente pensar dentro disso agora, né? Com relação a essa questão de escolha, de data, enfim. Primeiro, nós precisamos pensar o seguinte... Quem tem acesso, né? Por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre isso, para conscientizar muitas pessoas que não sabem. Sim. Mas quem é que está tendo acesso agora à internet para poder fazer essa votação? Para poder escolher as datas, né? A gente vê, assim, alunos de escola pública em uma defasagem muito grande curricular, né? Mesmo de conteúdo em relação aos alunos de escola particular. Então, nós precisamos muito aí contar, talvez, com a empatia de estudantes de escolas particulares, né, principalmente, de estudantes com determinados privilégios, para estar tentando aí fazer, votando, né, que se adie o Enem um pouco mais aí, né? Sim, aí a gente começa a falar de empatia. De empatia. Né? Então, assim, quem tem essa baixa renda, não tem o acesso, na verdade, à internet, quer dizer, é mais difícil estudar. Né? Então, é claro que ele vai precisar de mais tempo para ficar o mais preparado possível. E quem já tem esse acesso, já está podendo estudar de acordo com o que o governo está aplicando. Ok? Então, assim,
Não é, de repente, momento, quem está ouvindo a gente aí, que vai fazer o Enem, que tem o acesso à internet, né? De repente, então, na hora de votar, não é um momento da gente olhar só para a realidade nossa, né? Para a sua realidade. Exatamente. E votar. Né? Não, eu acho que eu já estou preparado e votar. Não, você tem que entender aí que tem muitas pessoas, a porcentagem é muito grande das pessoas que não têm acesso, ou têm um acesso muito precário. Muito privado. Né? Da internet. Então, assim, aí você tem que imaginar aí o lado do outro, né? Para poder votar, né? A gente tem essa porcentagem? A gente sabe falar de quantos alunos, mais ou menos, que estão inscritos? Estudantes. Não, na verdade, os estudantes que tem um acesso precário da internet ou que não tem acesso à internet? Eu tenho esse dado, tá aqui em cima, eu já busco esse dado, tá bom, eu salvei esse dado, problema. Eu já busco ele aqui, tá? Mas com relação a isso que ela está falando, a gente já faz uma análise em ciência política de discurso de linguagem dos nossos representantes e do próprio Ministério da Educação. O que eu quero dizer com isso? Né? O risco aí, né? Porque até então nós vínhamos aí em um discurso dos representantes, inclusive do representante federal, né, presidente da República, e do ex-ministro da Educação, o Weintraub, né, de que não era para adiar o Enem, enfim, todo esse discurso, né, o que já vem em queda agora devido a todo o caos político-social instaurado. Né? Mas até então, a gente percebe o quanto líderes políticos, né, eles movimentam massas e aí eles instauram mentalidades nas pessoas, né? E aí nisso a gente percebe até mesmo a questão do jovem político, né, da mentalidade política do jovem. Então muitos que estão sendo privilegiados nesse momento, que não vão depender aí de cotas e etc., podem não pensar naquele aluno de escola pública. E aí se faz necessário tudo isso que a Drica falou, que é exatamente essa questão de empatia, de pensar nesse estudante. E até mesmo, né, dentro da questão da escola pública, há uma divergência muito grande, que é o que eu conversei com a Drica aqui no último programa do dia 4, né? Vocês podem até procurar, porque tá retido, tá? Tá lá no aplicativo da TV e também tá no Facebook, dia 4 de junho. Eu aprofundei um pouquinho mais essa análise com relação à questão de Estado e governo federal, mas só para relembrar uma questão aí que é muito importante para essa questão agora da votação do Enem, nós temos que analisar, por exemplo, o seguinte: eu, enquanto professor da rede pública estadual do Estado de São Paulo e também, né, atuante no Estado de Minas Gerais, percebo, por exemplo, quando a pandemia começou, logo em seguida o Estado de São Paulo já iniciou um programa de ação de aulas à distância. O Estado de Minas, ele demorou mais, alunos ficaram em defasagem curricular, defasagem de conteúdo. Então, ainda dentro da escola pública, nós temos que pensar que cada realidade do país, ela é diferente, né? E que cada estudante está sendo atendido de uma determinada maneira. Sim. Então, nós sendo justos, né? Cada vez mais. Não está sendo justo, exatamente. E aí, dentro disso, né? Dentro dessa questão, é importante a gente pensar o seguinte: por exemplo, muitos estudantes de Minas Gerais fazem o Enem com o objetivo a ir a universidades federais do estado de São Paulo. Alguns estados de São Paulo agem a Minas Gerais. Isso, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Do Rio de Janeiro, a Bahia e por aí vai. Então, os estados estão perdidos, os estudantes estão, cada um tendo ali uma análise curricular de conteúdo. Nós sabemos que, por exemplo, o Estado de São Paulo ele é privilegiado, tem questão econômica, até por isso não demorou a arrumar uma solução, né? A trazer uma solução, né, de política pública, enquanto que ao passo que Minas Gerais, por exemplo, está como um estado em decreto de falência, né? E por aí a gente vai ver econômica. Então, olha como é complexo tudo isso. Ainda que esse Enem seja adiado, esses estudantes não vão chegar em pé de igualdade na prova, até mesmo os de escola pública. Deixa eu te perguntar uma coisa dentro disso que você está falando. A Alana Mereu mandou aqui uma mensagem, né? Que ela também está fazendo... está se preparando para o Enem, e ela mandou uma mensagem aqui perguntando, falando o seguinte: tinha que ser adiado para maio, opinião dela, né? Tinha que ser adiado para maio, pelo menos para alunos da escola pública. Isso seria uma opção possível? Daria para se pensar em dividir isso? Olha, eu acredito, né,
que o governo não fará isso, né? Até porque ele já não Sim. queria nem adiar. Nem adiar. Mas aí Ainda mais agora adiar e dividir, vai ter dois por trabalhos pressão aí, popular, né? É. E por pressão da Câmara dos Deputados Federais também, do líder da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? Também do Senado todo que votou ali, né? Totalmente favorável ao adiamento do Enem, só um que é a base do governo, né? O filho de Bolsonaro. Sim. E também há toda uma questão burocrática, né, de aplicação de prova do Enem aí, né, licitações, etc. Eu acredito que ele não fará essa divisão aí. E daí teria que preparar um Enem para os alunos da escola pública, aí um outro Enem, né, para os alunos das escolas particulares. Primeiro para os alunos da escola particular e um outro Enem para os alunos da escola pública, né? Exato, mas acredito que isso não será feito, até porque aquele dia a gente já falou, né? Hoje, aí, em tramitação, vai ser votado na Câmara até projetos para o pós-pandemia educacional. Então, a tendência, né, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele anunciou um retorno às aulas presenciais com medidas de flexibilização a partir do dia 8 de setembro, aí, que é bem complexo, inclusive, mas todo o Estado de uma vez, eles não vão voltar enquanto for segmentado. Então, acredito que a prova do Enem, né, por se tratar uma questão de nível nacional, até porque o ingresso ele é conjunto nas universidades públicas, né, e depende aí de número de recursos humanos, recursos financeiros, etc. Eu acredito que não faça isso. Pode ocorrer? Pode. A política é instável, a política educacional, sim, né, a pandemia, né, a situação de saúde pública também. Então, tudo vai depender dos projetos que vão ser apresentados aí e de algumas questões do novo ministro da Educação aí, e que a gente vai falar dele no finalzinho aí, a gente chega lá na questão dele. Então, tá assim. Eu trouxe uns dados importantes aqui, para poder contextualizar essa questão. Eu peguei uma pesquisa, eu vou mostrar para vocês, que eu achei muito importante nesse momento, né? Aí, a pesquisa que foi realizada pelo Conselho Nacional da Juventude, também pela Unesco e outros órgãos educacionais, ela apresentou uns dados muito relevantes que a gente pode até aprofundar em alguns desses assuntos aí, né? Sim, pode falar. Essa é uma pesquisa confiável, né? Ela indica que 49% dos estudantes pensam em desistir do Enem 2020. Então nós já temos... Estão pensando em desistir? Exato. Quantos por cento? 49%, né? Muita coisa, metade dos alunos aí praticamente já pensam em desistência do Enem 2020. Por causa de tudo isso que a gente está falando. Exato. Não tem como estudar, dificuldade de estudar. Exatamente. Pela internet e tudo mais. E aí essa pesquisa mostra esses dados aí que a Drica está falando. Por exemplo, 28% dos alunos já pensam em deixar a escola esse ano, né? Então, é um problema muito sério de evasão escolar e que, inclusive, já está ocorrendo de fato, né? Muitos não estão tendo acesso à educação que está sendo aí implementada, né, à distância e em outros modelos, né, por rádio, TV, ao longo do Brasil. Então, 28% aí foram ouvidos mais de 35 mil estudantes pelo Brasil pensam em evadir da escola, né? A evasão escolar já é um problema muito grave. Sim. E que a gente precisa de uma política pública muito forte, né, nessa questão, principalmente no ensino médio, mas 28% já indicam aí uma possível saída, uma pensativa de deixar a escola. Então, não só, alguns estão pensando em não fazer, em adiar, né? Adiar ao fazer o Enem, né? Mas alguns já pensam mesmo em deixar a escola, né? Já é uma medida ainda mais radical. Exatamente. E aí tem mais dados. 32% desses estudantes afirmam não possuir um ambiente adequado para estudar dentro de casa, né? Que é aquilo que a gente estava falando. É muito complexo eu falar para um aluno de escola pública, né, que tem uma realidade muito diversa, sim, que ele estude dentro de casa. Às vezes ele sim, não tem internet, às vezes pode ter, mas é uma internet 3G, 4G, não é um Wi-Fi, né? Às vezes é um Wi-Fi limitado, né? Também
problemas sociais dentro de casa, né? Gente, familiares. Eu vou explanar porque é o seguinte, a gente sabe que nos bairros, né, mais suburbanos é diferente. Muito, né? Aqui a nossa realidade em Minas Gerais e aqui em Itajubá, a gente vê assim, a gente vê, mas não vê, vamos dizer assim. As grandes cidades, né, as capitais, ou as grandes cidades mesmo, tem uma outra realidade. Quando a gente fala de subúrbio, de periferia, nós somos privilegiados. Somos privilegiados. A situação, assim, infelizmente, ela se agrava muito, né? Então, assim, muitas pessoas, a gente está vendo a todo momento na TV, a gente vê troca de tiros, inclusive, né? Então, assim, se você imagina como que você estuda dentro de uma realidade dessa, né? Você vê... Muito complexo. É muito complexo. Muito. Né? Então, assim... Quando a gente vai dar alguma opinião, primeiramente a gente tem que entender sobre o assunto e outra coisa, a gente tem que se posicionar no lugar do outro. Porque a gente dá uma opinião da onde a gente está, do nosso lugar confortável, né? Com certeza ela não vai abranger a realidade mesmo. Exatamente. Né? É empatia, se colocar no lugar do outro. Novamente. Consciência social, né? É consciência social. E aí tem mais 2 dados aqui muito importantes. Por exemplo, 5 em cada 10 indicam diminuição da renda familiar durante a pandemia. 5 em cada 10 dos estudantes indicam essa diminuição da renda familiar. E 33% desses estudantes buscaram algum tipo de renda complementar durante a pandemia. Então nós temos jovens trabalhando a mais durante essa pandemia de alguma forma para buscar o sustento familiar. Por exemplo, nós tivemos aí, esses dias viralizou uma imagem de um estudante que a professora, ela estava dando aula e o estudante manda mensagem para ela avisando: professora, eu não posso, eu estou ouvindo pelo fone de ouvido, mas eu não posso falar porque eu estou fazendo entrega. Ele estava trabalhando e ouvindo as aulas em um daqueles aplicativos alimentícios, né? E era a forma de tentar estudar como que eu quero que esse estudante chegue e faça uma prova do Enem em dezembro, com que mentalidade, né, ingresse na universidade pública, enquanto eu tenho estudantes, por exemplo, de redes grandes aí, né, que não vou citar o nome, que estão cada um com seus tablets dentro de casa, no ambiente favorável, né, com seu escritório montado de estudo, né? Então é muito complexo tudo isso daí. Eu vou abrir contar um caos aqui, não é um caso, na verdade é caso mesmo, que eu vi ontem. Uma mãe, para vocês entenderem a realidade, né, da educação do nosso país. Uma mãe deixou ensino fundamental, tá? A criança deve estar aí no 3º, 4º ano do ensino fundamental. Ela deixou de pegar as atividades na escola do filho por conta de ser analfabeta e não conseguir explicar o que o filho não entendia nas suas atividades. E o professor se frustra também. Isso. Eu tô com uma realidade exatamente igual a essa. Eu tô atendendo uma mãe nessa situação. Você tá passando por isso? E o filho autista. Então, assim, tá muito complexo mesmo. A realidade é bem essa. Então, a mãe não tem instrução para lidar, né? Nós estamos aprendendo na prática também, né? Além das teorias. E é tudo muito complexo, essa situação. O INEP confirmou, dentro de tudo isso, todos esses dados, 5,7 milhões de inscritos. Inclusive é um recorde de inscrição. 5,7 milhões de inscritos. É bom a gente ter esse norte. Isso é confirmado pelo INEP. Exato. Certo. Bom, vamos falar então agora sobre essa troca de ministro. A política, nossa, beber uma água. Já vai até tomar água para dar um fôlego. Para dar um fôlego, né, pessoal? Porque, olha, essa troca de político, de cadeiras no Ministério da Educação, no programa do dia 4, o João Paulo já esteve falando sobre isso também, gente. Dá uma olhadinha lá, porque é complementar, né? É bacana, foi um programa super... Já tive que beber uma água, inclusive. Já teve que beber... Pra falar. Né? Vou dar Vamos lá. Aquele fôlego, porque é um momento que realmente o fôlego tem que estar ao máximo, né? E aí a gente está vendo que num momento desse, né, onde a gente tem uma crise sanitária, uma crise de saúde, né, a gente desenvolveu também uma crise política e agora a gente também tem uma crise educacional. Uma crise educacional. Né? Eu acho que não teve outro país
quando a gente fala de pandemia, que desenvolveu tantas crises assim. Acho que eu não... Saiu um dado aí, eu não me lembro agora, eu não me lembro mesmo, eu posso procurar depois e repassar, que parece que a pior gestão mundial, indicaram aí alguns pensadores contemporâneos, está ocorrendo no Brasil com relação à pandemia. Não me lembro mesmo, mas vocês podem pesquisar aí, que está nos sites aí, né? Mas com relação aos ministros, então, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, a gente tinha toda essa crise educacional, né, que nós estamos passando, né, com relação aos estudantes, com relação aos professores, com relação aos estados, enfim, né, como a Drica falou, foi explicado essa movimentação política entre estados e governo federal e o que isso repercute no aprendizado dos estudantes, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais porque ocorreu a queda do ex-ministro da Educação, que nós havíamos sinalizado aqui no programa, né? No dia 4, eu, como estudante de ciência política, eu fiz uma análise do cenário político e indiquei que ele deveria cair, né, nos próximos tempos ali. Realmente, 20 dias depois, né, foi o que aconteceu, caiu mesmo, né? Uma caída trágica. Menos de 20 dias, né? 15 dias depois ele realmente caiu. Então agora nós vamos analisar pós-queda do Weintraub, porque está todo um problema, e como que isso repercute no estudante, né, na questão do estudante. Okay. Bom, vamos lá. Eu vou pegar um trecho aqui de uma publicação que eu acho importante para quem está assistindo, vai ficar bem claro o que pode estar ocorrendo e depois eu aprofundo na minha explicação, tá? Tá bom. Então isso aqui eu só vou passar superficialmente datas, depois eu aprofundo nessas datas na explicação. A deputada federal Sâmia Bonfim, que é uma deputada eleita pelo Estado de São Paulo, pela bancada feminista do Estado de São Paulo, ela fez uma publicação interessante que resume, né, a quem não está acompanhando de fato aquela política, né, e consegue compreender mais ou menos como que está a situação atualmente, né? O Weintraub, ex-ministro da Educação, caiu, e o que ocorreu depois, está passando noticiário, enfim, Sâmia publicou, né? Mas estão aí os dados em outros sites, enfim, né? Dia 18/6. No dia 18/6 ocorreu o vídeo da demissão do Weintraub, né? Ele postou um vídeo ao lado do Bolsonaro anunciando que sairia do Ministério da Educação e que ele poderia assumir uma pasta aí no Banco Mundial. Dia 19/6, Sâmia coloca como uma fuga para Miami, né? O Weintraub teria fugido para Miami. Dia 20/6, ele chegou em terras estadunidenses, né? E aí foi, então, isso é muito importante, foi aí no dia 20/6 que foi publicada de fato a exoneração dele, né, no Diário Oficial da União. Ele saiu no dia 18, dia 19 ele foge teoricamente, vocês já vão compreender o que eu estou querendo dizer, e dia 20 ele pousa nos Estados Unidos e é publicado no Diário Oficial da União dia 20 que ele chegou lá. Dia 22, o Ministério Público começa a investigar a situação dele ter ido e também uns inquéritos aí vem à tona, né, com relação a investigações que ele está sofrendo, que eu já vou aprofundar nesse assunto. Okay. Dia 23, de manhã, o governo retificou a exoneração dele para o dia 19. Como se ele tivesse sido exonerado no dia 19, não no dia 20. Quando foi à tarde, o governo já disse que ele foi exonerado no dia 20. Voltou ali, né? E tudo isso daí levantou uma movimentação suspeita política, que é isso que eu vou aprofundar agora aqui. Vamos, né? Entender o porquê. Vamos entender essa situação, tudo, né? Porque tem gente falando que ele está fugindo, tem gente falando que ele é um exilado político, então vamos compreender isso daí. Tem gente que não está entendendo nada. Exato. Que está acontecendo. Então vamos compreender esse jogo político, vamos lá. De fato. No dia que ele sai, né, do Ministério da Educação, ele faz um último trabalho ali dentro, né? Que em análise de ciências educacionais, né, enquanto professor, e em análise de ciência política, por política pública, Sim. Eu, particularmente, com base nos cientistas políticos e nos grandes cientistas educacionais, eu digo que foi um desserviço que ele fez no dia que ele saiu, que foi revogar as cotas para pós-graduação para negros, índios e deficientes, né? E aí, passado isso, no dia seguinte, no mesmo dia, né, que ele revoga essa portaria das cotas para pós-graduação, né? Sim.
Um retrocesso, os inclusive. deputados, os senadores, né, o próprio líder da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, a população, né, já começa a fazer uma pressão popular aí para que isso caia em desuso, né, para que volte as cotas ali após graduação, né? E aí, por exemplo, rapidamente, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, PDT do Estado de São Paulo, que é ativista pela educação, já elaborou um projeto naquele mesmo dia, ela já soltou nota, PSB já entrou com ação, né? E por aí vai. Começou aí a pipocar, como você diz, né? Toda a movimentação contrária àquela situação. Passado isso, né? Essa situação aí, né? Começou um intrigante questionamento, né? Como que o Weintraub chegou aos Estados Unidos? Sendo que o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, ele já tinha sinalizado, inclusive ele implantou política pública disso, de que brasileiros estariam impedidos de entrar nos Estados Unidos, porque, segundo a análise do Trump, Bolsonaro estaria fazendo uma péssima gestão com relação à pandemia no país, né? A gente viu isso? Exato. Então, estariam impedidos os brasileiros de entrar nos Estados Unidos. Sim. Porém, o Weintraub entrou. E como que o Weintraub entrou? Entrou por causa do visto diplomático dele, etc., que ministros têm, né? Através de privilégios. Aí a gente levanta questionamentos, né? Fora essa questão, que eu já vou aprofundar um pouquinho mais, também houve todo o questionamento porque o Weintraub ele vem sendo investigado aí no inquérito de investigação de fake news, né, de notícias falsas. Sim, nós estamos acompanhando pelas redes, pela TV. Isso, pelo STF. Sim. E ele também vem sendo investigado pelo crime de racismo. Ele teria feito uma publicação aí, né, que está ocorrendo uma investigação com relação aí aos povos orientais. Então ele está tendo toda essa investigação em torno dele, né? Ele usa do privilégio de ser ministro para acessar o outro país. Então, devido a tudo isso, começaram os questionamentos. Ele fugiu? Foi uma fuga? Né? Começaram todo esse questionamento. Mas ele já não tinha sido exonerado? E aí, mas ainda vale o... Não, é aí que é a questão. Ele só foi exonerado quando ele pisou em terras dos Estados Unidos. E a gente entende o porquê que essa mudança de datas aí. Exatamente. Quando ele chegou nos Estados Unidos que ele foi exonerado, e depois o governo voltou atrás na data e foi. Mas então ele usou desse privilégio para ir para lá. Só que assim, o que a gente pensa nesse momento? Ele não cometeu crime aí. Isso não é crime. O que nós chamamos em ciência política essa questão é desvio de finalidade. Por quê? Ele não pode ser enquadrado como crime por ter ido para os Estados Unidos e utilizado disso para entrar no país, né? E nem essa questão da troca das datas, mas há uma investigação. Mas é um desvio de finalidade. Vamos exemplificar. Quando a Dilma Rousseff era presidente do país, né, o ex-presidente Lula, na época, estava sendo investigado pela Operação Lava Jato, né? Ele estava aí em uma situação muito complicada. A Dilma indicou o presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil, né? Por quê? Para ele utilizar, né, segundo o STF entendeu, de privilégio do ministério. Porque daí ele deixaria de ser investigado pelo ex-ministro Sérgio Moro, né? E ele teria um certo privilégio ali, seria investigado por outro ministro, né? E dentro disso aí conseguiria driblar a Operação Lava Jato. Então, como aconteceu isso, né? Foi um desvio de finalidade, o STF em seguida entendeu que aquilo não estava correto. A gente pode observar que o ministro Weintraub também fugiu do país através de um desvio de finalidade. Então aí vai haver essa investigação. Né? Esses casos aí, né? Estamos ansiosos pela resposta dessa investigação. Exatamente. Dia 23/6, aí o ministro interino que estava no Ministério da Educação, aí, o Antônio Medeiros, ele coloca como sem efeito, né, o fato do Weintraub ter
revogado a política de cotas para o ensino de pós-graduação, né? E aí é nesse jogo político que está aí mais ou menos a situação do Weintraub no momento. Agora nós tivemos a nomeação de um novo ministro da Educação, né? E o que os estudantes podem esperar desse ministro da Educação, que foi nomeado ontem. O senhor, né? Carlos Alberto Decotelli. Isso. Decotelli ou Docotelli? Decotelli. Decotelli. Ele é um militar, também mais um militar na base do governo, né? Bolsonaro. Ele é especialista na área de administração, ele tem até um currículo mais extenso, né, teoricamente melhor ali que o do Weintraub, mas no primeiro dia, né, ontem mesmo, ele já sinalizou aí, através de publicações no Twitter, que ele acredita que foi um ótimo governo, uma ótima gestão do Weintraub, né, e também ele diz que ele deve trabalhar mais com relação à financeira nas escolas. Então ele deve, as políticas dele devem ser mais para implementar aulas de matemática financeira nas escolas. É isso que ele sinaliza por enquanto. Não fez nenhuma explicação mais aprofundada a respeito do que está ocorrendo, a situação atual no país, enfim. E ele também já publicou ataques ontem na internet às ideologias de esquerda, dizendo que todo o problema aí educacional é devido aos governos passados de esquerda, né? Então, assim, então realmente... a gente sempre teve, parece então que a gente sempre teve uma ótima educação pública, e aí a partir do governo de esquerda tudo ficou péssimo. É meio que por aí que ele quer dizer, né? Mas o Weintraub, ele ficou conhecido muito por uma base ideológica, né? Que era essa mesmo. A proposta dele mesmo, e do governo próprio Bolsonaro, era de reduzir ou acabar com cotas em universidades públicas, políticas de inserção. Então, enfim, visto por esse lado, ele fez um ótimo trabalho. Fez um ótimo trabalho, né? Na parte dele, mas não um ótimo trabalho com relação à visão. Aos propósitos. Serviu aos propósitos, não com relação à visão de ciência política, nem de análises educacionais. Mas também, assim, ótimo trabalho a gente diz com relação, né, à situação do que ele. Do que as ideologias dele mantiveram. Sim. Mas, para se ter uma noção, o maior projeto do Weintraub, né, o único grande projeto dele, ainda sequer foi votado, que era o Futurice. O que é o Futurice? Temos 2 minutos? Explicação? Pode falar. O que é o Futurice, né? Nossa, eu acelerei aqui, eu vou dar uma não, pode acalmada. Acalmar, a gente vai... O único grande projeto do Weintraub, ele não passou. O que era? Era o Futurice. O que é isso, de fato, né? O Weintraub, ele gostaria ali de... ele apresentou um projeto, né, que estava para ser votado pela Câmara dos Deputados, mas os deputados mesmo já sinalizam, porque os próprios teóricos educacionais e cientistas políticos sinalizam contrário a esse projeto Futurice. O que é isso? O Futurice, ele é um programa no qual as universidades públicas passariam a ter gestão de empresas privadas, ou seja, seria meio que uma privatização da educação superior pública. E o que iria ocorrer através disso, né? Troca em miúdos, só para todo mundo entender, o que é uma privatização do estudo público? Certo. Empresas privadas, né? Empresas, por exemplo, Drica tem uma empresa, ela vai lá e passa a ter a gestão da universidade pública. Não mais seria só o governo federal, não mais seriam só os reitores, né, que cuidam das universidades por concurso público, Drica poderia indicar reitores, etc. Isso iria abrir campo para tudo isso, né? E aí a gente vê uma questão de manter as universidades públicas como uma empresa mesmo, né? Então isso abriria espaço até para cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Ao passo que também aqueles cursos com menor procura, que não são rentáveis, que geralmente são os de ciências humanas, história, geografia e filosofia, extremamente importantes, né? Que o governo ataca sistematicamente. Sim. O próprio Weintraub, né, diz que serve a ideologias políticas de esquerda, cairiam em baixa e poderiam ser extinguidos de alguma maneira também, né? Então seria isso a ideia. Só que a gente pode fazer uma análise em ciência política educacional dentro dessa questão, até mesmo aqui com vizinhos nossos. Por exemplo, o Chile teve uma ditadura
há pouco tempo atrás, de Augusto Pinochet, e na época o Pinochet privatizou a educação pública universitária, né? Então foram aí 30 anos, né, 3 décadas aí, no qual estudantes veio crescendo o endividamento de estudantes, questões sociais, né, de cobranças para que o governo retomasse as universidades públicas sem a cobrança de mensalidades, né, gerou muitos conflitos sociais, muitos problemas sociais no país e econômicos, sim. Tanto que em 2018 o governo do Chile já retirou essa proposta, né? Mas a gente percebe em análise de ciência política que isso era mais para atender até uma questão ideológica mesmo, porque diz o Weintraub, né, diz Jair Bolsonaro, que reitores de universidades são aqueles que comandam universidades públicas, alguns professores estão lá para servir partidos de esquerda. Então é meio que uma tentativa deles entrarem ali e dominarem as universidades também, né? Isso é uma questão assim muito complexa, mas é só para se ter uma noção de que esse foi o único grande projeto do Weintraub e que não foi pra frente, que não deve ir. Não deve ir, porque vai totalmente, pelo que você explicou pra gente, totalmente contra o povo. Exatamente. Né? Totalmente contra a educação pública, né? A educação pública existe por um motivo. E o Weintraub, ele teoricamente foge do país, tá, gente? Eu tô utilizando aqui palavras da própria deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL e outros aí, né? Ele sai do país dizendo, né, que ele iria... deveria assumir, né, seria indicado a uma pasta no Banco Mundial. Isso a gente Ontem, viu. A Folha de São Paulo já publicou que já há uma movimentação aí de funcionários do Banco Mundial pedindo para que ele não seja inserido em nenhum cargo lá para não manchar, palavras deles, a imagem do Banco Mundial. Né? Ele saiu com uma imagem de relações internacionais, né, muito manchado. Nós estamos enfrentando esse problema no momento, né? E ao mesmo tempo, né, o que eles usam como visão, né, ideológica, analisando o lado deles, né, da extrema direita que está aí apoiando essa ida do Weintraub para fora. Eles dizem que ele saiu porque ele é um exilado político, porque ele está sofrendo perseguições no país e etc. Porém, né, nós precisamos pensar o seguinte: geralmente exilados políticos saem do país, né, são exilados de fato porque o próprio governo está correndo atrás dele de alguma maneira, está cobrando algo, né, pode prendê-lo, enfim. Só que ele é base do governo, né? O Weintraub é base do governo. E como que ele se exila do próprio governo? Não é? Então tem toda essa questão aí para se compreender. É um pouco complexo, né, essa mentalidade que é instaurada, mas mediante a atual conjuntura nossa, isso é algo bem possível, né, de acontecer. Falei, eu espero que tenha falado de uma maneira meio clara. Eu fiz um resuminho da situação e aí a gente vê como que está tudo perdido, né, a política educacional do país no momento, né, isso gera um conflito social. Os estados, municípios, governo federal ficam travados, os estudantes que estão em casa, ou estão trabalhando, ou não estão tendo acesso à política educacional, não chega a eles, né? Nada acontece. Então, quando temos uma crise social, uma crise política instaurada, nada ocorre. E estão aí os estudantes passando pelo que estão passando, por todas as dificuldades, problemas psicológicos, né, que são decorrentes de tudo, sim. Enfim, e nada se concretiza. E estão sem norte do Ministério da Educação, né, que foi aquilo que a gente explicou no último programa. A educação para inserção nas universidades cabe aos estados. Porém, era o momento do Ministério da Educação, enquanto órgão máximo da educação nacional, apresentar o norte, né, uma política pública efetiva, mas não está ocorrendo, e ainda está ocorrendo essa dança de cadeiras aí no Ministério. E é algo muito, muito complexo. Só prejudica, totalmente prejudicial, né? Como o professor João Paulo Leone disse, né? Era o momento realmente da gente ter agora, né? Enxergar no Ministério da Educação
a solução, a salvação, o norte, né? A base, né? A gente tinha que estar tranquilo, esperançosos, né? Tinha que ter um plano ou a sinalização de uma arquitetura desse plano, né? Para que realmente a gente pudesse ficar tranquilos em relação à nossa educação. Mas, na verdade, infelizmente, o que a gente vê no Ministério da Educação é que é o contrário, né? Tá tudo muito bagunçado, né? A todo momento a gente tem novas situações, assim, periclitantes, delicadas, né? E que a gente fica perdido. E os estudantes, coitados, nesse momento que estão, vamos dizer aí, na linha do tiro, né? Exatamente. Eles estão na linha do tiro, estão totalmente perdidos. Vamos fazer Enem agora, no meio de tudo isso. Vamos fazer agora, vamos fazer em dezembro, vamos fazer em maio, vamos fazer em fevereiro, né? Será que até janeiro já não mudou tudo? Será que a gente vai continuar com esse ministro da Educação? Né? Será que esse ministro da Educação, ele vai ser satisfatório, né? Porque até agora a gente a gente está vendo que o nosso cenário é totalmente insatisfatório, né? A gente está vendo isso, né? Não é uma questão, eu vou dizer, partidária, vamos dizer assim, né? Não é uma questão como a gente está no Brasil, eu votei em tal, e eu apoio o gênero, número e grau, é uma eu não análise penso mesmo mais. que a ciência traz pra gente, né? A ciência política, os cientistas políticos, a ciência educacional apresenta, né? Os cientistas econômicos, né? Mas a gente vê o governo, né, como um governo neoliberal, ou seja, privatizador. O Weintraub tentou atender ali, só não conseguiu, porque ele não tem articulação em política, né, em política educacional. Por isso que é muito importante o jovem, principalmente aí, né, que vai fazer Enem, o jovem que está na escola, enfim, consciência política é tudo. Sim. Porque você vê o que a política está ocorrendo. Então a gente não tem como a gente se isentar da política. O viver é um ato político, né? A gente está vendo agora que a política está interferindo totalmente na educação. Tudo é político. Tudo é político. Exatamente. Bom, a prosa é grande, como sempre, né? Tem coisa para falar dentro disso. E se deixar, tinha mais. Não, com certeza. É um resumo do resumo. Certamente muita coisa a gente acaba não falando. Mas espero que tenha ficado mais claro um pouquinho a situação política. Sim, com certeza. E a gente espera te ter na semana que vem. Não tem mais dente para arrancar, né? Não tem. Deixa... Não. Então a gente espera tê-lo aqui novamente semana que vem pra gente poder conversar. Deixa eu falar um oizinho aqui. Podemos aprofundar semana que vem na política de cotas, né? Vamos. Em toda essa polêmica de cotas aí. O último feito do Weintraub. Né? E aí a gente pega esse gancho e vamos conversar sobre isso, né? E aí é até bom que você já pode colocar aqui se apoia, se não apoia, porque é muito importante aqui pra gente. Exato. Quem falou aqui comigo, gente, eu vou falar algumas pessoas aqui. Alcântara Rosângela mandou um oizinho, um beijinho. A Alana, eu coloquei a pergunta dela, a opinião dela, né, sobre fazer o Enem. Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Fazer o Enem. Era a escola, os alunos de escola pública, né? Fazer o Enem numa outra etapa, né? Mais pra frente. Daí você também já respondeu. A Lana, que hoje participou, hein? Com vontade. Colocou aqui uma outra... eu perdi ela aqui de novo. Adélia Aparecida. João Paulo, meu orgulho. Te amo muito. Minha irmã, belezinha. Também meu amada. Deus. Que gostosura. Edivaldo José Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Edivaldo. Muito obrigada, viu? Jennifer Martins. Professor. É aluna aí, eu acho. Você tem alguma ideia de quando seja marcado o Enem? Você pode falar novamente? Já falou? Ela deve ter entrado depois, né? Sim. Pode entrar depois lá, que tá retido, mas você pode responder para ela. Certo. O Enem, você vai entrar na página do estudante. Nesse momento tá aberto até o dia 30/6 agora. Você vai entrar na página do estudante, lá no site do INEP, com o seu CPF. Você vai poder escolher, né? Tá tendo aí uma votação para escolher 3 datas no qual vai ocorrer o Enem. Pode ser dezembro de 2020, janeiro de 2021 ou maio de 2021. Lá você vai ter a opção e vai poder votar. Certo, Jennifer? Ela fez a mesma pergunta que eu, que foi a certeza que que não vai ser em novembro, né? É isso? Exato, novembro exato. Não vai ser. Entra lá então para você votar.
veja esse programa todo hoje que está importante aí, e aí vote com empatia, né? Pensando Exato. na nossa situação, na situação da maioria dos estudantes aí, eu acho, do Brasil. Certo? Volta lá pra frente, para dar tempo de todo mundo estudar, né, gente? Mais igualdade, um pouquinho mais de igualdade, né? Exatamente. Professor João Paulo Leone, muito obrigada, viu, por aceitar novamente o convite. Semana que vem eu espero tê-lo novamente aqui com a gente. Vamos falar então das políticas de cotas. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço ao espaço da TV Itajubá, da Drica, né, sempre trabalhando questões sociais e informativas para a sociedade. É isso que é muito importante. Obrigado mesmo. E semana que vem eu tô aqui de novo. Meus amores, sextou. Eu não falei sextou. Hoje minha amiga Nilbia gosta que eu falo sextou. Sextou, Nilbia Anjo. Sextou, pessoal. Tem gente querendo fazer festinha clandestina de São João. Já falei que não pode, senão você conhece São Pedro, mas... Eu vi seu post, eu vi. Falei, não pode não, gente. Festinhas clandestinas... É só com o pessoal de casa mesmo, a festinha de São João, né? Junta quem já mora em casa e faz a festinha. Chama o povo aí pela internet, né? Cada um faz na sua casa, né? Vamos aguentar mais um pouquinho, que essa pandemia aí a gente precisa sair desse estado de pandemia, né? Isso tudo precisa passar e a gente tem que colaborar com isso. Certo, meus queridos? Até segunda-feira, bom final de semana. Aproveite o final de semana, vai descansar. Vai fazer alguma coisa produtiva, né? Não vamos ficar reclamando, olhando pro teto, falando que tá cansado de ficar em casa, não. Certo? Vamos fazer coisas produtivas, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Segunda-feira a gente volta com energia renovada pra semana e eu espero você novamente. Até semana que vem.